Fala, Tchê, 5 hábitos que você deve ter na sua vida e como fazer para implementá-los na sua vida corrida. O primeiro hábito é estudar 1 hora por dia. Estudar, vou falar para mim. Primeiro, eu me desenvolvo intelectualmente, eu desenvolvo as minhas habilidades, eu desenvolvo o que eu preciso melhorar. Exemplo disso é eu preciso estar mais familiarizado com a câmera. Então, eu vou estudar 1 hora por dia. Eu vou estudar como me posicionar melhor na câmera. Eu vou estudar a ter uma dicção melhor. Eu vou estudar em olhar para você, como eu estou fazendo agora. Eu vou estudar em sintetizar melhor as minhas ideias e construir um caminho que tenha início, meio e fim. Mas para isso, somente falar aqui para você não vai me ajudar. Eu preciso entender o que eu preciso estudar, o que eu preciso melhorar para chegar aqui até você e levar as minhas ideias com maior fluidez e que você entenda as minhas ideias e que elas, de alguma forma, sirvam e caibam no seu dia. Eu estudo 1 hora por dia, eu estudo sobre comportamento, eu estudo sobre rotina, eu estudo como os hábitos são formados, eu estudo como eu posso sistematizar melhor a minha rotina. Ou seja, o estudar não é simplesmente estudar formas técnicas. Por exemplo, eu sou personal, trabalho com emagrecimento, estilo de vida e hipertrofia, e aí eu chego para você e falo sobre sistemas de treinamento, como por exemplo, drop set, pirâmide, como o círculo de Krebs, que é o que serve para a produção de maior energia no nosso corpo. Isso tudo é algo que é um conteúdo muito aprofundado e que ao mesmo tempo é muito técnico. Porém, isso não é prático. Prático é eu falar para você na cadeira extensora, fazer 100 repetições de aquecimento. Isso é algo prático. Por que isso deve ser feito é algo técnico. Por isso que eu estudo como transmitir para você e para os meus alunos como implementar essas ideias. Só que somente estudando eu consigo implementar isso. Estudando e praticando, claro. E ao mesmo tempo o estudo ele faz com que você tenha melhores construções de ideias, fazendo com que você se torne uma pessoa que tenha um leque de assuntos, de assuntos, de conteúdo e que você consiga em qualquer roda de pessoas, de amigos, conversar sobre qualquer assunto. Por isso que o estudar, na minha visão, você deve fazer isso pelo menos 1 hora do seu dia. Aí você deve estudar hoje, amanhã e sempre. Na minha rotina, eu procuro estudar no período da tarde. Primeiro, que não tem ninguém em casa. Segundo, que é o período que eu separo para eu estudar, porque eu trabalho como alunos presenciais pela parte da manhã e pela parte da noite. Então, à tarde, eu tenho pelo menos 3 horas e meia, 4 horas do meu dia para sentar aqui na minha caverna, que é a minha escrivaninha, e estudar. E eu recomendo que você faça isso. Como eu recomendo que você inicie? Primeiro, pegue um assunto que você goste. Segundo, defina quantos dias por semana você vai conseguir estudar. Se é todos os dias, se é dia sim, dia não, se é somente o final de semana. Faça isso e observe a sua rotina. Segunda coisa, ou melhor, terceira coisa, é você definir o período que você vai estudar. Quantas horas? Por exemplo, eu estudo aqui pelo menos 1 hora por dia, cronometrado. Por quê? Porque aqui o meu celular não entra nesse ambiente, está todo organizado, para que eu sente aqui e eu estude, nada vai me atrapalhar. E tem mais, eu às vezes coloco um fone de ouvido para que a minha aula flua mais. Ah, mas eu não consigo estudar, não consigo. Faça o seguinte, ao invés de procurar um assunto que você goste diretamente e estudar sozinho, pague um curso. Pague um curso que tenha um passo a passo do desenvolvimento pessoal, algo que amplie a sua capacidade de pensamento, algo que traga
assuntos em que você consiga acompanhar e tenha uma construção de raciocínio. Beleza? Segundo passo, ou melhor, segundo hábito que você deve ter na sua vida é treinar musculação. Eu não estou falando para você correr, eu não estou falando para você fazer crossfit, eu não estou falando para você fazer outro exercício, eu estou falando para fazer musculação. Primeira coisa, a musculação ela é a base de todo e qualquer esporte. Até campeonato de bolita, bola de gude, você precisa treinar o seu músculo de uma forma eficiente. Só que a musculação ela é o único esporte que consegue treinar de uma forma localizada e eficiente e intensa. Qualquer outro esporte que você consegue trabalhar não existe outro esporte que você consegue trabalhar de uma maneira localizada e tão intensa. Não existe. Mas o CrossFit trabalha. O CrossFit é legal, é bacana, mas não há comparação com a musculação. Mas as mulheres, os caras do CrossFit são gigantes e tal. Enfim, isso é outro esporte. E fora que a musculação você tem bem menos risco de lesão. A musculação ela é a base de todo e qualquer esporte. Então ela é necessária para você ter uma saúde, para você ter um físico modelado, um físico mais bonito, e que quando você estiver mais velho é a musculação que vai ajudar você a ter uma velhice saudável. Tá, mas como que você pode iniciar na musculação? Primeiro, se você não gosta, e segundo, se você não tem rotina. Primeira coisa é você iniciar na musculação, defina os dias que você vai ir treinar. Primeiro, você vai treinar na segunda, quarta, sexta. Quantas horas? 1 hora, 1h30, 1 hora de musculação, mais meia hora de cardio, por exemplo. Se você for iniciante, eu não recomendo fazer isso. Se você for iniciante, eu recomendo que você inicie na musculação, pelo menos 3 vezes por semana, com 3 séries de 10 no máximo, tá? Se você for já iniciante ou avançado, ou intermediário, você vai aumentar esses dias por semana, mas não vai deixar de fazer a musculação. O terceiro hábito que você deve ter na sua vida é coma até 80% da sua fome. Esse, para mim, é um dos hábitos mais difíceis que tem. Por quê? Eu interpreto a comida como a minha válvula de escape. Eu interpreto a comida como eu mereço comer X coisa. Por exemplo, eu mereço comer um chocolate porque eu treinei hoje, musculação. Eu mereço aproveitar o final de semana. Claro que não é o final de semana inteiro, mas eu gosto de comer. E essa é uma das minhas dificuldades. Eu tenho oscilações em que eu consigo manter uma dieta constante, né? Eu consigo manter uma dieta, pelo menos 3, 4 meses depois eu dou uma deslizada, depois eu retorno e assim por diante. Eu tenho uma rotina muito corrida. Eu trabalho pelo menos 10 horas por dia como personal, mais as horas que eu venho para cá para estudar. E mais 2 vezes por semana eu faço jiu-jitsu. Porém, eu preciso ter mais calorias que uma pessoa normal, tá? Porque eu não trabalho sentado, eu trabalho em pé me movimentando. Mas a comida é minha válvula de escape. Então eu preciso ter uma rotina alimentar, eu preciso saber o que eu vou comer de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite, para que eu não queira a opção mais rápida e para que eu siga uma alimentação saudável. Aí assim eu consigo manter a dieta. Porque se eu não ter uma rotina alimentar, que é comer as mesmas coisas, nos mesmos horários e na mesma quantidade, pelo menos a maioria das vezes, eu sei que eu não vou manter o meu físico e eu sei que eu vou engordar e eu não vou me sentir bem. Então, coma 80% da sua fome. E uma das coisas que me ajuda a me manter mais saciado é, eu me sirvo uma vez, primeiro eu como a salada, verduras, legumes, eu como o que está no prato e eu me pergunto, eu preciso comer mais do que eu já comi? Sendo bem sincero, todas as vezes que eu fiz essa pergunta eu não precisei comer mais, mas
por hábito e por usar a comida como um conforto, eu muitas vezes comi um pouco mais. E não é comer um pouco mais no sentido de, eu comi besteira. Não, eu vou comer mais quantidade de comida. O fato de pesar a comida também me ajuda a eu controlar a quantidade de comida que eu posso consumir. Então, eu recomendo que você... Isso faz com que eu me mantenha mais centrado, mais organizado e mantenha o meu peso e que não engorde. Ao mesmo tempo, eu posso trazer essa experiência para você e dizer assim, provavelmente a quantidade de comida que você come, provavelmente, você não precisa comer tanto assim. O próximo hábito, que é o quarto hábito, que eu faz 2 semanas que eu já implementei, é celular não entra no meu quarto ou no meu escritório. No meu caso, eu tenho a minha escrivaninha, que é a caverna, que ela está dentro do meu quarto da minha esposa. O meu celular, provavelmente você também, ele me distrai muito. Então tem rede social, e aí eu fico rolando a tela. Aí esses dias eu estava aqui estudando, eu coloquei o cronômetro para contar, e eu peguei meu celular para ver uma mensagem. Eu sei que eu fiquei pelo menos uma meia hora no Instagram. Uma meia hora só rolando a tela. E quando isso acontece, eu me sinto muito frustrado, porque eu não tive controle sobre o celular. O celular que teve controle sobre mim. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas é frustrante saber que o celular controla você. Mas por que ele controla? Porque a gente permite. Porque a nossa vida está no celular. Nós saímos de casa sem uma peça de roupa, mas sem o celular não. Então eu decidi qual maneira, na verdade, eu pensei, qual forma eu posso estar mais focado, estar mais presente, estar presente aqui no meu trabalho, sem rede social, sem distrações. Tive um insight. O meu celular não entra no meu quarto. Então, faz 2 semanas já, o meu celular não entra no meu quarto. O meu despertador está no relógio. Eu tiro as notificações do meu celular a partir de umas 10 horas da noite. Então, não tem apitar, não tem nada. E quem quiser falar comigo e se for uma coisa importante, vai me ligar. Então, o último hábito, leitura na primeira hora do dia. É quando você está com a cabeça leve, é quando a sua cabeça não está cheia de informações, você já inicia o trabalho mais acelerado, você já inicia o trabalho com a cabeça mais ativa. Resumindo, você separa um tempo para o seu desenvolvimento intelectual. No momento eu estou assistindo um livro, eu estou lendo um livro sobre branding, que é marca pessoal. E é muito interessante detalhes que você não os via e agora os vê, né? Esses dias eu estava na academia dando aula e à minha frente, assim, alguns passos, tinha um personal. E ele estava com um boné virado para trás. E eu olhei aquele personal e eu pensei assim, cara, não é bacana. Por quê? Porque nesse livro de branding, a opinião dos outros importa. Por que importa? Mas não no sentido que vai te afetar, mas no sentido de você ser definido por uma palavra. Mas para ser definido por uma palavra, você precisa demonstrar que você é definido por uma palavra. Por exemplo, nas minhas aulas de personal, eu sempre vou estar uniformizado. Eu nunca irei usar boné e nunca irei usar regata nas minhas aulas. Nunca. Por quê? Porque eu preciso estar formal, eu preciso estar apresentável, eu preciso estar
eu preciso estar apresentável, que nem eu falei, preciso estar apresentável. E se eu tiver com um boné para trás, se eu tiver com um casaco desleixado e se eu tiver com um tênis sujo, as pessoas elas vão reparar. E ao mesmo tempo isso pode criar uma barreira em um futuro aluno. Ou seja, por isso que eu preciso trabalhar a minha imagem. Um exemplo disso é o personal gordo. Não dá, não dá. Eu não estou dizendo da capacidade da pessoa intelectual. Não, eu não estou dizendo isso. Ai, mas você não pode julgar o livro pela capa. Na verdade, todos nós julgamos um livro pela capa. Porque para eu conhecer as páginas desse livro, eu preciso estar mais próximo, eu preciso frequentar, eu preciso ler mais. Ler mais quer dizer que eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso conversar com a pessoa. Só que a primeira imagem que vai acontecer, vai estar ali, vai ser de um personal gordo. Não dá. Você tem que estar apresentável. É a mesma coisa uma nutricionista gorda. Ou uma dentista que tem os dentes feios. Ela pode ser extremamente profissional, extremamente técnica, uma profissional foda. Mas a primeira imagem que você vai ter dessa pessoa é de uma profissional desleixada. E isso acaba trazendo e colocando várias barreiras para futuros clientes. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, deixe seu like e me diga qual hábito você está fazendo e qual hábito você acrescentaria nesses 5. Te espero no próximo vídeo.